Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bem, teremos aula de história hoje. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 331. Antes da gente começar a nossa aula hoje, eu quero que vocês lembrem da nossa última aula de história. Bem, aí no livro, na página 331, fala sobre ser criança. O que é ser criança? Bem, nós aprendemos que ser criança está entre idade de 2 a 12 anos, falamos sobre a fase da infância, falamos da importância dos adultos em nossa vida, que são os nossos pais, que acompanham a gente, em toda a fase, desde que a gente nasce até a fase que você está agora. Ele continua nos acompanhando, Falamos também na página 333 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde lá nós conhecemos os nossos direitos. Vocês conheceram os direitos das crianças. E sabemos que é dever da família cuidar da criança e você também ter os seus direitos assegurados, Você tem direito à moradia, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, você tem direito a lazer. Então, nós aprendemos os direitos. Hoje, nós vamos começar falando sobre a família de cada criança, na página 335. Bem, aqui no nosso slide eu coloquei a família de cada criança. A família é o primeiro grupo do qual fazemos parte. Você pode observar nessa imagem, eu coloquei aqui uma família, onde você vai observar também que tem avós presentes nessa família. Por que a família é o primeiro grupo do qual fazemos parte? Porque quando nós nascemos, o primeiro contato que a gente teve foi com o nosso pai, com a nossa mãe, com as pessoas mais próximas naquele momento. Então, quando você nasceu, você já teve um lar. Você nasceu num lar. Existem diversos tipos de família. Agora eu vou listar para vocês, mas no livro de vocês também tem algumas figuras. Eu coloquei essas figuras aqui no slide para você dar uma olhada, tá bom? Bem, eu tenho mãe e filho, eu tenho pai e filho, eu tenho avós e netos, eu tenho pais e filhos, e eu tenho pais e filhos adotivos. Bem, nós sabemos que a principal característica de uma família é a reunião dela. Por quê? Porque quando eu estou reunido com a minha família, eu tenho amor, eu tenho respeito, eu tenho carinho por aquelas pessoas que são meus pais, são meus avós, são meu irmão ou irmãos. Depende de como a sua família é formada. Aqui nessa slide fala sobre pais e filhos adotivos. Primeiramente, no livro de vocês vão encontrar a família biológica. Bem, família biológica quer dizer que essa criança, ela nasceu de sua mãe. Ela faz parte daquela família já desde que nasceu. As crianças adotivas, tem algumas que fazem parte desde que nasceu, outras não. Depois de certa idade, vão fazer parte de uma família. Por quê, professora? Lembra que nós conversamos sobre algumas crianças que não puderam ficar com seus pais, que os pais eram ausentes, que os avós cuidavam, que os tios cuidavam. E também tem outras pessoas que pegam essas crianças para cuidar e acabam cuidando como se fossem filhos. Elas adotam essa criança e passam a ser os pais dessas crianças. Nós geralmente chamamos o que é filho do coração. Ele passa a ser um filho porque o pai e a mãe passam a cuidar dele como se fossem filhos. Então, eu tenho filhos adotivos que, apesar de não ter nascido naquela família, ele foi trazido àquela família e está sendo cuidado como um filho. Tá bom? Que nessa foto você vê pais e filhos adotivos. Crianças abrigadas. Nem todas as crianças têm o privilégio de conseguir um pai e a mãe. Então, existe um lugar onde essas crianças ficam
juntas, onde tem algumas pessoas que cuidam delas, mas são muitas crianças que às vezes o pai não pôde cuidar, teve algum problema, os avós não puderam cuidar. Então essas crianças elas ficam em um lugar e elas são cuidadas, são alimentadas, têm direito à educação, direito a certas coisas, mas são cuidadas por diversas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Nesse lugar, é como se fosse uma escola, só que lá é a casa delas, lá elas ficam abrigadas, lá elas não saem, não vão para outro lugar, elas ficam lá. Bom, criança gosta de brincar, na página 338. Toda criança gosta de brincar, você como criança, você gosta de brincar. E é através das brincadeiras que você faz amizade, é através das brincadeiras que você passa a usar o seu corpo, aprende movimentos, utiliza sua memória, utiliza todo o seu desenvolvimento físico, seu corpo. Seu corpo pode se desenvolvendo também através das brincadeiras. Lugar de criança na escola. Sim, porque toda criança tem direito à educação. E a escola é o lugar que proporciona isso. Mas, professora, eu tenho que estudar só na escola? Não, você tem que estudar em casa também, junto com seu pai, junto com a sua mãe. Você tem aquele acompanhamento. Mas na escola é diferente, porque o objetivo do professor é te ensinar. O objetivo dele é fazer você aprender a ler, é fazer você aprender a escrever, é fazer você interpretar. Fora que na escola você também conhece novos amigos, aprende diversas coisas novas, brincadeiras e faz parte da sua vida, tá bom? E por fim nós vamos falar sobre as escolas indígenas. Na página 340 fala assim: muitas comunidades indígenas têm as próprias escolas. Elas são chamadas de escolas indígenas. Nelas, as crianças aprendem duas línguas, a língua materna do grupo indígena, que é a língua que o índio fala, eles aprendem a própria língua deles e também aprendem a língua portuguesa, que é a nossa língua. Porque diferente de nós, eles têm uma língua, a língua indígena. Cada lugar dos indígenas, eles têm uma língua. Nós temos a língua portuguesa, né? Eles têm a língua dos indígenas e quando eles vão para a escola, além da língua dos indígenas, que é a língua deles mesmo, eles também aprendem português. Mas as tradições deles, os costumes deles, eles levam para dentro da escola. Como você pode observar, na escola deles, eles vão com todos os costumes deles. Na sala de aula de uma escola, Sataré-Maué, aqui em Manaus mesmo, olha como eles vão. Da mesma forma que eles são, os mesmos costumes. E também aqui tem uma sala de aula de escola estadual, onde eles já é diferente, eles passaram a usar as fardas, eles já usam as fardas, eles já estão como se fosse quase estudantes de uma escola estadual normal. Por quê? Porque eles estão aprendendo que independente se eles estão usando uma farda, eles continuam tendo a sua cultura, não é? Não sei se vocês lembram, mas nós já falamos sobre os índios na sala de aula ano passado. Os indígenas têm seus costumes, têm suas tradições, têm seus locais de moradia, que é diferente da nossa, mas também tem aqueles indígenas que já vivem na cidade, já trabalham, já fazem coisas que nós, seu pai e sua mãe fazem, tá bom? Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Tem atividade, está aí no último slide, tá bom? A atividade do livro, aí tá as páginas. Qualquer dúvida estou à disposição e até amanhã. Beijo!